Muito bem, queridos, então vamos lá, vamos compartilhar com vocês aí a tela, né, para que vocês possam. A Carol também, ó, pediu em favor aí da sua família. Considere abençoada, Carol, família abençoada, com a graça do Senhor. Então, agora neste momento vou compartilhar aqui a palestra com vocês e a gente vai falar um pouco sobre esse tema que é muito, mas muito interessante, né? Quem é o Espírito Santo e qual é a ação na vida do cristão? Entre os cristãos, a gente sabe que não tem, né, não tem aí dúvidas relacionadas à Trindade, por exemplo. Quando a gente fala da Trindade, para todo cristão, né, pelo menos 99% dos cristãos, eles creem que existe uma Trindade, uma divindade que se manifesta em três pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É claro que tem algumas variantes, né? Mesmo sendo cristão, a própria Trindade pode ter aí algumas variantes. Exemplo, tem alguns que defendem que o Espírito Santo ele é somente uma força, uma energia, como se fosse ali o Espírito de Deus. Não sei se você entende, é o Espírito de Deus. Alguns dizem isso, né? Principalmente aqueles que defendem a teologia ariana e semi-ariana, né? Que, veja, Ario, ali já bem nos primeiros séculos, né? Ali entre o segundo e o terceiro século, Ario ele desenvolveu a sua visão relacionada à questão da Trindade. Para ele, Trindade é como se soasse três deuses, né? Existem três deuses. Como a Bíblia diz que há um só Deus, e Ario, então, ele tentou resolver essa situação. Como? Bom, se existe só um Deus, então só Deus Pai realmente é Deus. Quem é o Espírito Santo? Ah, o Espírito é o Espírito do Pai. E Jesus, quem que é? Ele é Deus? Né? Aí Ário disse assim: ele é um Deus menor, né? É um Deus com D minúsculo. É como se ele fosse gerado em algum momento antes da eternidade, e aí teria essa diferença. Bom, a Bíblia fala claramente, né, a respeito de que Jesus ele é eterno quanto o Pai é, e que o Espírito Santo é uma pessoa. A visão de que Deus tem um espírito não é bem aceita, né, pela própria palavra de Deus. Aí você pode me perguntar, mas por que então que a Bíblia ela fala Espírito de Deus? Espírito de Deus. Talvez essa confusão que a gente faz está no fato de que o conceito, né, de espírito que nós temos não seja igual ao da Bíblia. Por exemplo, muitas vezes nós imaginamos o espírito como aquela, aquela força, né? Como se fosse aquela alma, né? Aquela, aquela imagem etérea dentro do corpo, né? Que mantém a vida, e quando o corpo morre ou a matéria morre, o espírito desencarna, o espírito aí vai reencarnar de algumas visões, algumas religiões, né? E outros dizem assim, não, se foi bom, essa alma, o espírito vai para Deus, vai para o céu, se foi ruim, vai para o purgatório ou vai para o inferno. Vai depender muito da visão que a pessoa tem. A gente respeita cada visão, mas a gente entende que aqui nós estudamos, né, a sala tem esse propósito, é para estudarmos a palavra de Deus, o que que a Bíblia ela fala, o que que a Bíblia diz a respeito disso. Então, na realidade, Deus, ele é espírito. Se Deus, a Bíblia diz Deus é espírito. Se Deus é espírito, ele não pode ter espírito. A expressão Espírito Santo é um nome dado à terceira pessoa da divindade, né? Assim como o Pai tem o nome de Pai, e a segunda pessoa, que é o Filho, tem nome de Filho, e depois, após a sua encarnação, tem o nome de Jesus, não é? Então, muito bem, vamos prosseguir aqui.
o texto que nós vamos usar como base, você pode anotar, ou senão depois essa palestra vai ficar gravada, né, aí para você poder revê-la novamente. Então, João 14, 26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, isso aqui foi Jesus, quem disse, né? Quando ele estava já ali quase se despedindo dos apóstolos, ele prometeu enviar um Consolador. E quando Jesus ele faz essa promessa, ele promete enviar um outro consolador. Ele está dizendo que esse outro consolador seria um igual a ele, né? Seria um igual a ele. E que ele estaria aqui na terra atuando, cumprindo a sua a sua função. Então, quem que é o Espírito Santo? Vamos trabalhar um pouco com essa pergunta, né? Quem que é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da divindade ou da trindade, como queira. Na Bíblia, nós não temos essa palavra trindade, né? Nós não encontramos ali esta palavra, mas dentro do um conceito geral amplo da Bíblia, nós encontramos as três pessoas coeternas e iguais. Por exemplo, Mateus capítulo 28, verso 19, onde nós temos a ordem, né? A ordem da missão que Jesus deu. Ide e pregai o evangelho, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, né? E ele disse: ide e pregai o evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem que Jesus deu. Quando nós falamos aqui, só para para você entender um pouco melhor, né? Quando a gente fala de trindade, às vezes algumas pessoas elas ficam confusas. Como pode? Deus é um só ou é três? Não, Deus não é três. Não existem três deuses. Existe um único Deus. A palavra Deus, principalmente no Antigo Testamento, né, a maioria das vezes que aparece a palavra Elohim, e Elohim é uma palavra que ela é plural. No hebraico, nós temos singular e dual, e temos também o plural, diferente do português, né, que nós temos só o singular, uma única coisa, né, e temos o plural, que é acima de um, acima de dois ou mais, é plural. Mas no hebraico um é singular, dois é dual e acima de três, aí sim é plural. Tem que ter três para ser plural, entendeu? Por isso que a palavra Elohim é plural. E o que se quer dizer isso? Quer dizer que, no mínimo, a palavra Elohim ela é uma palavra composta, então é uma unidade composta. Se é uma unidade composta no plural, no mínimo temos que ter três pessoas nessa unidade. Quando a Bíblia fala, né, quando fala de Deus, pode fazer uma referência ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo e também aos três ao mesmo tempo, entendeu? Não é que o Pai é o Filho e que o Pai é o Espírito Santo, não, são três pessoas distintas, elas são três pessoas distintas, coeternas. Então, é Deus eterno, onisciente, onipotente e onipresente, né? Salmo 139, 7 e 10 fala aí sobre isso. Deus ele é eterno, onisciente e onipotente. Possui personalidade própria. Olha isso aí. Então, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, ele é uma pessoa divina, possui personalidade própria, fala, ensina, intercede, entristece. Você já imaginou? Aquelas pessoas que dizem assim que o Espírito Santo é só uma força, só uma energia, se isso fosse verdade, não falava, não ensinava, não intercedia e também não entristecia. Como pode ficar triste uma energia? Tem uma personalidade, né? A Bíblia apresenta isso aí como personalidade.
Olha o que Ellen White ela fala a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, né, ou trindade, e possui a plenitude do poder divino. Olha só, possui a plenitude do poder divino. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Por quê? Olha, aqui nós temos os textos. Ele fala em Atos 13, verso 2, o Espírito Santo fala, ele guia, João 16, verso 13. Ele ensina e lembra, né? João 14, 26, quando Jesus disse que ele, né, nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou. Ele intercede por nós. Olha só, Romanos 8, verso 26. Eu gosto muito, né, dessa forma que a intercessão é apresentada pelo Espírito Santo na Bíblia, que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Já pensou isso? É algo que você não consegue ouvir, não é algo que você não ouve, que é inexprimíveis, então não ouve, mas ele intercede por nós. Olha aqui essa outra afirmação de Atos dos Apóstolos, página 51. Não é essencial que saibamos o modo como o Espírito Santo mas devemos reconhecer que ele vem como um ajudador divino. Aqui vem uma questão que foi discutida por muito tempo dentro da igreja adventista, também fora, né? Relacionada à forma do Espírito Santo. Como assim, pastor? Forma do Espírito Santo. Bom, a gente sabe, por exemplo, que Jesus ele tem a forma humana. Nós sabemos que o Pai, ele se apresenta em forma humana, ele está sentado no seu trono, né? Jesus, ele foi bem enfático quando ele disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, mas percebe-se que há um silêncio muito grande na Bíblia relacionado à forma do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é representado na Bíblia por vários símbolos. Por exemplo, a pomba, quando Jesus Cristo ele foi batizado, desceu o Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, né? O Espírito Santo é apresentado como fogo. Lá em Atos, capítulo 2, diz que o Espírito Santo, quando desceu na chuva temporã, ali em Atos, capítulo 2, no Pentecostes, ele desceu como língua de fogo sobre todos aqueles que estavam ali. Também apresentado como um vento forte, impetuoso. Olha só. Na realidade, essa é uma pergunta que nós só vamos ter resposta no céu. Nós não temos essa revelação. Qual é a forma do Espírito Santo? A gente não sabe dizer qual é a forma do Espírito Santo. Tem um outro texto que Ellen White falando sobre isso, ela diz assim, olha, a gente não tem uma revelação, né, quanto a essa questão e o silêncio é ouro, né? A gente não pode ficar aqui especulando. A única coisa que nós podemos afirmar é que ele é uma pessoa. O que é uma pessoa? Quando a gente fala uma pessoa, nós estamos dizendo que é um formato humano, né? Que tem uma cabeça, braço, perna, né? Mãos. Não é isso. É que ele é uma pessoa. O fato de ser uma pessoa é porque ele fala, ele guia, ele ensina, ele lembra, ele intercede e ele fica triste. Então ele tem uma personalidade. Percebe isso? Então essa é uma característica importante que nós temos que saber. O Espírito Santo tem uma personalidade, é uma pessoa, mas nós não sabemos definir qual é a sua forma. Bom, muito bem. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar no grupo da sala, tá ok? Mande lá e pergunte, não fique com dúvida, e eu vou responder ali. Ação do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo ele tem suas funções. Cada pessoa da divindade, né, as três pessoas da divindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembre-se, não é muito adequado quando a gente vai usar a expressão Trindade, a gente falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por quê? É como se nós estivéssemos falando que há três deuses. Quando fazemos uma menção
a divindade, nós temos que dizer Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra Deus já abrange ao Pai, ao Filho e ao Espírito, porque os três formam a única divindade que nós chamamos de Deus. É importante notar que nos evangelhos, em Atos, né, os apóstolos, quando eles faziam menção à divindade, e eles queriam especificar qual pessoa eles queriam se referir, e eles usavam, então, uma expressão: Deus Pai, Deus Filho e Espírito de Deus. Tá ok? Mas quando é uma referência individual, quando faz uma referência à Trindade, ao certo é dizer Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Até mesmo a ordem do batismo, né, quando Jesus disse: ide e fazei discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente, quando vai batizar alguém, a gente não batiza assim: olha, eu lhe batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Percebe? Não, é só em nome do Pai, do Filho e do Espírito, mostrando uma unidade ali entre as três pessoas. A ação do Espírito Santo na vida do cristão. Primeiro, ele tem essa função, conceder poder para testemunhar. Atos 1:8. Quando ali o Jesus, ele prometeu que o Espírito Santo ele viria e ele daria poder para que nós fôssemos testemunhas, né, dele. E essa promessa foi para os apóstolos, dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto vos revista de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, né, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Convencer do pecado, João 16, verso 8. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Uma pessoa, ela jamais conseguiria chegar a essa conclusão: ah, eu sou um pecador, se não fosse a atuação do Espírito Santo na vida dela. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque somos pecadores, todos nós nascemos condenados ao pecado, né? Da justiça, que faz uma referência a Jesus Cristo, porque ele é a justiça nossa, e do juízo, que todos vão ter que comparecer ao juízo. E, infelizmente, aqueles que não se deixam convencer pelo Espírito Santo perderão a sua salvação. E é importante para nós lembrarmos que maldito homem, disse o apóstolo Paulo, que só espera nessa vida. Nós temos que acreditar na vida eterna, nós temos que aceitar a vida eterna, que é uma realidade e que logo, logo nós estaremos lá na vida eterna. Regenerar e transformar. Por quê? Na vida eterna não pode entrar o pecador. Todos nós teremos que ser santificados, passar pela santificação. Nós vamos falar um pouco mais. Nós seremos transformados, regenerados, né? Regenerar. Essa palavra regenerar está relacionado a um reconstruir. Aquilo que Deus construiu a partir de Adão e Eva, né, no princípio, e o pecado vem ali trabalhando, maculando o ser humano, e o Espírito Santo ele começa a trabalhar. Aqui é obviamente que é um trabalho completo, tanto no físico, mental e espiritual. Nesse momento da santificação, é um trabalho mental e espiritual. Na glorificação, aí sim teremos também o nosso corpo transformado, glorificado num corpo glorioso para vivermos a eternidade. Esse corpo glorioso não terá mácula do pecado, não podemos carregar o pecado e irmos para o céu. Não dá certo, isso não dá certo, né? O pecado precisa ser vencido enquanto estivermos aqui. Habitar no crente, olha só que impressionante. Talvez aqui seja mais fácil para começarmos a entender naquela questão, né, da personalidade. Quando Paulo ele diz assim que o Espírito Santo ele habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo pode habitar em nós? Como que o Espírito Santo pode habitar em todos os crentes que são fiéis ao mesmo tempo? Já parou para pensar aí sobre isso?
Então, é algo que nós não entendemos, mas entendemos que o Espírito Santo, ele habita em nós, ele está na terra, ele está atuando na terra nesse momento, enquanto o Pai e o Filho estão no santuário celestial também atuando. Olha só. Guiar a verdade, né? Guiar a verdade. É o Espírito Santo que também é uma das funções do Espírito Santo que é guiar o pecador à verdade, para que ele conheça Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo e a conversão. Vamos falar um pouco sobre a conversão. Ellen White Em Caminho a Cristo, esse livro, que é um livro maravilhoso. Se você não leu, leia. Você acha até esse livro aí em áudio na internet para baixar. Leia ou ouça, é um livro pequeno, mas muito interessante. É o Espírito Santo que convence do pecado e desperta o senso de necessidade de perdão. Sem ele, nenhum esforço humano é eficaz. Percebeu? Percebeu aí? Não tem condições. Um pecador, ele só realmente vai reconhecer que é pecador com a atuação do Espírito Santo na mente desse pecador. Aí, quando o Espírito Santo trabalha, né, poderosamente na vida dessa pessoa, ela reconhece, não, eu sou pecadora e eu necessito da transformação, eu necessito da salvação. Esse é um ponto importante. O Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo é quem trabalha em nós, né? Nós percebemos que Jesus é quem nos justifica, né? A justiça que é concedida a nós quando aceitamos a Jesus. Veja que é um trabalho, ele é, né, bem feito pela própria divindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando para salvar o pecador. Temos os anjos também que atuam. Em uma outra live, eu vou falar um pouco também sobre a atuação dos anjos, né? Quem são os anjos, como eles atuam. Mas podemos dizer que o céu ele atua em favor do ser humano para salvar o ser humano. E o Espírito Santo, ele santifica, enquanto Jesus, ele justifica, né? Um pecador que reconheceu que é pecador, aceitou a Jesus, foi batizado nas águas, essa pessoa agora recebe o Espírito Santo atuando, é batizada, né, pelo poder do Espírito Santo passa a atuar na vida dela e ela começa a produzir o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, 22 a 23. E o fruto do Espírito, segundo o apóstolo Paulo, é o amor, né? O amor, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, todas essas coisas são, são o fruto do Espírito que atua na vida do cristão, preparando ele para a vida eterna. Olha, queridos, eu sei que não é fácil, né? E você sabe muito bem que é uma luta constante, né? Uma luta constante para alcançarmos essa santificação. E não haverá, eu não quero te desanimar, mas é realidade. Não haverá um momento na nossa vida, enquanto estivermos vivos, que nós poderemos dizer assim: ah, agora alcancei. Eu sou santo, eu não cometo mais pecado. Não poderemos dizer isso. É claro que enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós vamos ter que viver uma vida de provas, uma vida de lutas e tentação a cada dia, vencer a cada dia. E não é que eu estou dizendo aqui que a gente não poderá dizer não tenho pecado, é que a gente pode pecar, né? Eu tenho sempre dito isso. Dois grandes extremos teológicos na realidade, o perfeccionismo, né, que diz que uma pessoa ela pode viver uma vida sem pecado porque Jesus ele viveu e Jesus era idêntico a nós, né? Não é bem assim. E é claro que essa não é a realidade, né? E o outro extremismo é o progressismo, onde diz que não tem problema, já somos pecadores mesmo, a gente não tem jeito, então Jesus morreu por nós e vai salvar-nos de qualquer forma. Isso é universalismo, né? Porque se salvar um, salva todos. E não é verdade, porque a Bíblia ela enfatiza claramente que há um só caminho, um só Senhor, um só Salvador, né? É bom a gente atentar a isso aí. Capacita para vencer as tentações. Olha só,
Tentação. Todos os dias nós vamos enfrentar tentações. Se estivermos mais próximos do Espírito e o Espírito atuando em nós, nós venceremos as tentações. Você quer ser vítima da tentação, é se distanciar de Deus. Não podemos nos distanciar de Deus nem por uma hora sequer. E é suficiente para o inimigo atuar. Molda o caráter à semelhança de Cristo. Todos nós teremos que chegar à estatura de Cristo, né? E principalmente na questão moral, na questão de caráter. Nós precisamos desenvolver esse caráter, um caráter semelhante ao de Cristo. E isso é uma obra da vida toda. A santificação é uma obra da vida toda. Não é simplesmente assim, tranquilo, eu me batizei hoje, já perfeito, sou perfeito, eu saí do tanque, agora eu sou perfeito. Não, é uma luta constante e a vida toda. Olha aqui que o comentário bíblico adventista diz: a santificação é obra do Espírito na vida do crente, tornando-o cada vez mais semelhante a Cristo. O Espírito Santo e os dons espirituais. Nós já falamos, fizemos uma live aqui só sobre os dons espirituais. Se você não assistiu, entra no meu canal aí, né, e assista. Nós temos vários vídeos, inclusive, e eu quero aqui pedir para você. Nós temos aí são 10 vídeos relacionados à cristologia, que eu falo sobre a divindade, a humanidade de Jesus, eu falo sobre a Trindade, eu falo sobre o Espírito Santo. Nós também temos 15 temas bíblicos, né, que você pode assistir, você pode melhorar o seu conhecimento e você pode compartilhar. Lembre-se disso, né? Entra no canal, se inscreva se você não se inscreveu, curta lá, compartilhe com seus amigos e familiares e ajude aí a gente a pregar o Evangelho. E lá você vai encontrar também uma live que nós fizemos só sobre os dons espirituais. Então, concede dons para a edificação da igreja. A gente sabe que o Espírito Santo é quem concede esses dons, ele escolhe os dons, e todo aquele que nasce no reino de Deus, ele tem um dom. Cada crente recebe ao menos um dom para servir. Você precisa descobrir qual é o seu, né? E com certeza eu vou te dar uma dica, né? O dom é aquilo que a gente muito gosta de fazer. Gosta muito de fazer, principalmente na igreja, aquilo que você gosta de fazer na igreja. Ellen White diz assim: todos os dons do Espírito são dados para o avanço da obra de Deus e a salvação das almas. Se você quer receber um dom, lembre-se disso, não é? Deus não vai dar dons para aquelas pessoas que não se preocupam em pregar o evangelho. A gente precisa pregar o evangelho. Não dá para ser crente em casa, queridos, não dá. Aquelas pessoas que pensam que pode ser crente em casa sem ir à igreja, olha, está se colocando numa situação de perigo espiritual. Acenda uma luz laranja aí. Cuidado, né? Muito cuidado. Lembre-se disso. Eu entendo que há pessoas que não podem ir à igreja. Eu sei, pessoas que já estão idosas, pessoas que têm enfermidades, tudo bem. Mas agora, se uma pessoa é saudável, fica em casa assistindo, não é? Assistindo o culto de sábado de manhã. Por favor, não faça isso, tá? Vai à igreja, se envolva, veja o que você pode fazer para ajudar na igreja na pregação do evangelho. Se envolva, existem tantos trabalhos, né? Olha aí, a Lu estava aí pedindo oração, pastor, ore pelo nosso pequeno grupo. Olha, existe um pequeno grupo, né? E se envolva, tem gente dando os estudos bíblicos. Se você não sabe dar os estudos bíblicos, você pode acompanhar um irmão que dá o estudo bíblico para você ver como é que é. Convide alguém, participe de uma classe. Toda a igreja tem uma classe bíblica. Participe de uma classe bíblica. Tem departamentos, é o Ministério da Mulher, não é? Tem o Ministério dos Homens. Olha só, tem os desbravadores, tem os aventureiros. A pessoa pode se envolver e deve. Por quê? Porque, na realidade, quando nós fazemos isso, nós estamos exercitando os dons espirituais. E são esses dons espirituais que nos aperfeiçoam, né? A cada dia mais para nós estarmos preparados para o reino celestial. Não permita
o inimigo de tirar isso de você. Seja fervoroso, seja quente, não seja morno, né? Como diz lá em Apocalipse 3, verso 14, que é uma menção à igreja de Laodiceia. Não seja morno, porque senão Deus vai vomitar a pessoa morna da sua boca. Isso quer dizer, não vai para o reino de Deus. Mas eu tenho certeza que você que está assistindo aqui neste momento é porque você está sempre envolvido, né? O perigo de resistir ao Espírito Santo. Ah, mas tem como resistir ao Espírito Santo? Tem muito. Você sabe por quê? Porque Deus trabalha com uma liberdade. Ele nos dá a liberdade de escolha. Nós somos livres para escolher servi-lo ou não. Deus jamais vai nos obrigar a servi-lo. Nós devemos fazer isso por amor. E há sim um perigo de resistir ao Espírito Santo. Você já ouviu falar do blasfêmia contra o Espírito Santo? Pecado contra o Espírito Santo, não é? É isso. Olha aqui, ó. Ele pode entristecer. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós não ouvimos. Ele fala nosso coração, fala nossa mente, fala. Ele nos convence e a gente simplesmente endurece mais o coração. Cada vez mais, não é? Eu vou contar uma história para vocês de um jovem adventista, né? Esse jovem adventista, ele começou a receber um convite de alguns amigos que ele tinha que não eram adventistas, não eram da igreja. E ele foi, então, participar lá de um evento com esses jovens que não eram adventistas, né? E a princípio era assim: ó, não, vamos lá. Não, cara, não vai ter nada demais, é só uma exposição agropecuária, esse tipo de coisa, sabe? Uma festa, alguma coisa assim. E ele acabou cedendo e foi. Ah, sabe como é que é? Aí chega lá, os camaradas tá bebendo, né? Vai, bebe, não, eu não posso beber, eu sou, eu sou adventista, eu sou cristão, eu não bebo, não fumo, não uso drogas, ok. E depois, no outro dia, quando ele voltou, ele ficou muito, muito triste. Ele ficou triste, porque ele havia segundo ele imaginou, ele não deveria ter ido, né? E o Espírito Santo realmente trabalha na mente das pessoas, convencendo as pessoas: olha, você não deveria ter feito isso, não é um lugar para você, não é um lugar para você. Lembre-se disso, não é um lugar para você. E aí, outro final de semana, eles insistiram, convidaram, e o que que aconteceu? Ele foi de novo. Ele foi de novo. Ele foi a segunda vez, ele foi a terceira, e todas as vezes que ele estava indo, ele estava se enfraquecendo e cedendo, né, às insistências dos amigos. Até o momento, meus queridos, em que ele não sentia mais remorso e muito menos tristeza. Até o momento em que ele perdeu a sua vida envolvido com seus amigos. Percebe isso? Isso é pecar contra o Espírito Santo, isso é entristecer o Espírito Santo, isso é blasfemar contra o Espírito Santo quando ele diz assim: cuidado, o que você está fazendo é perigoso. Apagar, a gente pode apagar a influência do Espírito Santo. Aqui uma outra característica: blasfemar, né? Mateus capítulo 12, 31, 32, Jesus diz assim: olha, todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não é perdoada. Você já entendeu, né, o que que é a blasfêmia, ou o pecado contra o Espírito Santo, né? Ellen White diz aqui, ó, o pecado contra o Espírito Santo é permitir, aliás, é persistir em resistir à sua voz até que ele não mais fale ao coração. Triste? Muito triste. Por quê? Porque, queridos, o Espírito Santo, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele quer por tudo convencer-nos, transformar-nos. Mas se tem uma coisa que Deus ele não quer fazer é obrigar. Ele não pode nos obrigar. Percebe isso? Me permita falar um pouco sobre a intercessão. Quando você ora em favor de alguém, a oração intercessória ou intercessora é uma oração poderosa. Você sabe por quê?
Porque quando você ora pedindo a Deus, Senhor, pede em favor daquela pessoa, da conversão daquela pessoa, mesmo essa pessoa, às vezes, ali não querendo, o Espírito Santo, por causa do seu pedido, ele continua ainda trabalhando. Mas lembre de uma coisa: aquilo que Deus não pode fazer é tomar a decisão em favor da pessoa. Deus quer salvar a todos, ele chama a todos, ele vai chamar a todos, mas só que a pessoa, ela precisa tomar a decisão, ela precisa reconhecer, ela precisa aceitar. Que bom, né? Que muitos, mesmo no momento mais triste, momento mais complicado da vida, quando você está passando por provas grandes, a pessoa reconhece. Que bom que a pessoa reconhece. Que bom. Antes tarde do que nunca, né? Esse é o ditado mais certo. Então, uma aplicação prática aqui, nós já vamos concluir a nossa palestra. Buscar diariamente a plenitude do Espírito. Como fazemos isso? Todos os dias, através da oração, do estudo da palavra, vigiando. Orar e estudar a palavra com o coração aberto, né? O que que isso pode nos ajudar? De ontem para hoje eu fiquei pensando, meditando muito sobre essa questão, né? Eu vi novamente um vídeo aí que diz assim: se a Bíblia fosse o celular. Talvez você já viu, né? A pessoa já acorda olhando para a Bíblia, a pessoa vai escovar os dentes, está olhando para a Bíblia, está tomando o café da manhã, está olhando para a Bíblia, ela está indo para trabalhar olhando a Bíblia, ela está andando de bicicleta lendo a Bíblia. Se a Bíblia fosse o celular, você já imaginou como isso poderia fazer uma diferença enorme na nossa vida? Sabe? A gente tem que realmente pensar sobre isso. Viver em submissão à sua direção. A gente tem que pedir a direção e crer que ele vai ajudar. Testemunhar com ousadia. Aqui é um outro ponto. Olha, lembra que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é bondade, longanimidade, domínio próprio. Eu sei que não é fácil, a natureza humana ela é uma natureza perversa. Uma pessoa que realmente tem o Espírito Santo no seu coração, ele precisa passar por mudanças. Tem que tratar melhor a sua esposa, tem que tratar melhor o seu esposo, tratar melhor os seus filhos, tem que observar as pessoas em volta, tem que valorizar as pessoas, porque elas estão aqui de passagem. Ninguém sabe o dia de manhã, ninguém sabe se amanhã não é você vai estar vivo, se eu vou estar vivo. Então nós temos que valorizar quando? Hoje. Trate cada pessoa, essas pessoas do seu círculo, com amor, com carinho, com dedicação, né? Ontem foi o Dia dos Pais, é um dia singular, é da tradição, mas não importa. É o dia de você demonstrar o carinho por aquelas pessoas que são pais, por aquelas pessoas que fazem parte da sua família, não é? Olha, dedique um tempinho, mande uma mensagem, um abraço dizendo que está orando, dê um abraço no papai e na mamãe. Faça isso sempre, sabe? Porque vai chegar um momento na vida que nós não teremos essas pessoas. E eu digo isso por experiência, eu não tenho mais meu pai, eu não tenho mais a minha mãe, nem meu sogro, nem minha sogra, pessoas importantes que passaram na minha vida que não existem, irmãos maravilhosos que fizeram parte da minha vida. Ontem eu fiquei muito triste porque todo ano eu recebia um feliz Dia dos Pais e eu mandava também todos os anos para um irmão que ele sempre se lembrava de mim. E foi o meu primeiro distrito e ele faleceu. Sabe, a gente não tem essas pessoas para sempre na nossa vida. Testemunhar com ousadia é viver o amor de Cristo. Seja um esposo melhor, uma esposa mais paciente, melhor. Seja um esposo mais dedicado, não é? Seja um filho mais obediente, seja um pai mais amoroso, seja um irmão mais dedicado. Cuidado com suas palavras. Você pode ofender as pessoas com suas palavras e você pode dizer assim: ah, mas essa é a minha personalidade. Se coloque no lugar das pessoas, tá? Antes de falar qualquer coisa, pense se essas palavras não poderiam magoar. Pense nisso.
A nossa igreja tem que ser um lugar de paz, nossa igreja tem que ser um lugar de amor, assim como a nossa casa, o nosso lar. Que Deus te abençoe e ricamente que você possa colocar isso em prática. E aqui eu deixo Lucas 11:13 como um apelo. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Estamos pedindo o Espírito Santo? Ele está disposto a nos dar o Espírito Santo para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos testemunhas vivas do poder transformador do Espírito Santo em nossa vida. E eu quero fazer esse pedido, né, esse convite para você. Entregue-se hoje ao Espírito Santo e permita que ele transforme a sua vida, que ele seja real, não é, no seu viver a cada dia, a cada momento, que você tenha a alegria de passar nestes momentos da vida que é tão breve, esses momentos são breves, e logo, logo nós teremos a oportunidade, né, na manhã da ressurreição, ou ressuscitar, ou ser transformados se nós estivermos vivos. Eu espero que estejamos vivos, porque Jesus está voltando. E nós seremos transformados, e aí o Espírito Santo vai dizer assim: está completa a obra agora em você. Você foi justificado, santificado e agora glorificado para viver a vida ao lado de um Deus tão maravilhoso que nos ama tanto. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a cada dia, a cada momento, você possa sentir esse